Amigos, estamos aqui com a deputada federal Alê Silva, do PSL, e gostaria de iniciar a conversa com a senhora no tocante à sua vida. Você falar um pouco como chegou na política, como se transformou em deputada e qual que é a previsão que a senhora tem de futuro. Bom, eu era uma ativista política, né? Ativista de rede social. Eu era uma advogada, contadora, não tinha muito contato com o mundo lá fora. E aí, com o advento do Facebook, do Twitter, aí eu comecei a conhecer, né, de política, acompanhar alguns políticos, passei a seguir o presidente Bolsonaro, na época, né, deputado federal, isso mais ou menos de 2014 para cá. E fui me interessando pelos temas, mas continuei cuidando da minha vida. Quando foi em 2018 que já o presidente estava se decidindo para qual partido ele iria e tal, eu que nunca tinha sido política na vida, pelo contrário. Pelo que você está falando, você tinha na veia alguma coisa. Mas lá atrás, tipo assim, antes de 2014, antes do advento das redes sociais, eu não gostava de política. Eu não gostava de político. Aí, com o advento das redes sociais, eu entendi que nem tudo estava perdido, nem todos eram corruptos. No início, eu comecei a acompanhar, né, então, o deputado federal Jair Messias Bolsonaro, os filhos dele, e vi que havia uma luz no final do túnel. Como ativista, eu participei, ativista de rua, daí eu saí das redes sociais, fui para a rua. Como ativista de rua, eu participei de alguns manifestos contra a Dilma, pelo impeachment da Dilma, pela prisão do Lula, inclusive me deslocando do Vale do Aço até Brasília, participando desses eventos. Quando foi então em 2018 que nós começamos a ter aquele panorama mais definido, né, da candidatura do presidente, que ele sempre já vinha falando que ele era pré-candidato, a gente já vinha apoiando, mas daí as coisas foram se acentuando, porque tinha que definir um partido e tal. Eu ficava olhando para a minha região, que é o Vale do Aço, é uma dimensão mais ou menos de 600 mil habitantes. E eu pensava, quem vai ser o representante do nosso presidente da República, do Bolsonaro, aqui no Vale do Aço. E na época havia também uma campanha muito forte na região para eleger só deputados da região, não eleger deputados de fora. Então, olhando para um lado... Isso era natural? Natural. E aí, olhando para um lado, olhando para o outro, eu não encontrava nenhum nome que pudesse ser chamado de bolsonarista e que eu pudesse vir apoiar, né, que tivesse a mesma linha do presidente. Daí, faltando 2 dias para vencer o prazo de filiação, para poder concorrer ainda em 2018, eu me filiei, eu entrei no sistema, né, na internet, no site do partido. Como o presidente tinha ido para o PSL, eu me filiei ao PSL, faltando 2 dias. Aí houve a confirmação da minha filiação, aí eu disse, olha, já que aqui na minha região não tem nenhum nome ideal, vai eu mesmo. Mas você percebeu alguma relação com o público, com o eleitor? Sim, né? Como eu já vinha nesse ativismo de rede social, ativismo político de rede social, ativismo de rua, eu sentia que eu tinha uma certa facilidade de me comunicar com as pessoas e que muitas pessoas queriam o mesmo que eu queria. Então eu pensava assim, puxa vida, já que eu estou com esse know-how, por que não aproveitá-lo, por que não correr atrás e eu ser mais um soldado à disposição do presidente lá no Congresso Nacional. Essa é a sua visão como política, de ser uma soldada do presidente. Olha, eu tinha uma vida financeira, profissional, pessoal, totalmente estável. Mais de 20 anos de carreira na advocacia, formei numa área bastante complexa, que é a perícia atuarial. Poucas pessoas conhecem o que é um perito atuarial, então só para matar a curiosidade. Mata aí, dá um breve relato. O perito atuarial, ele trabalha com análise de risco financeiro, né? Então a gente atua no mercado de capitais, a gente atua fazendo cálculos, avaliações de seguros de vida,
plano de previdência privada e até mesmo plano de previdência social, né? Porque tem hora que você tem que fazer uma análise, o que é melhor para o indivíduo, ele contribuir para a previdência social ou contribuir... Partir para o privado. Exatamente, então a gente faz essas análises também, né? Aí faz um balanço da expectativa de vida, do custo de vida, é isso. Uma psicóloga econômica. É uma psicóloga econômica, exatamente. Mas com isso eu também atuava em vários processos judiciais, né? Eu era nomeada por juízes para fazer essas perícias dentro dos processos, ou então eu era contratada por alguma parte para fazer esse cálculo dentro de um processo judicial, onde alguém estaria ali reclamando a diferença de algum benefício, a diferença de algum seguro, ou algum prejuízo junto à Bolsa de Valores. Então eu fazia esse trabalho. Então eu tinha uma vida assim, financeira, pessoal, né? Equilibrada e... Toda equilibrada. Eu mesma dizia, eu com 45 anos de idade, eu já tinha chegado no meu ápice. Né? Então, o que eu desejava da vida, do meu futuro, eu já tinha conquistado. E aí a política veio nesse momento. Mas você, narrando isso, você tinha esse equilíbrio. Você resolveu apostar em ser político? Mais ou menos, eu senti que eu tinha algo para oferecer para as pessoas, entendeu? É até estranho dizer, mas é como se eu estivesse me doando, porque eu não precisava da política, né? Mas eu via que as pessoas precisavam, né? Então eu queria ser tudo aquilo que aquelas pessoas que viviam ao meu redor, que me seguiam nas redes, o que elas queriam. Essa transição que aconteceu, eu conversei com o Carlos Júnior Amaral e o principal tópico da conversa com ele foi a respeito da direita Minas. Isso. Teve alguma proximidade com esse pessoal? Na sua região? Teve, com certeza, não só na minha região. O que acontece? Como eu tinha aquele ativismo junto às redes sociais, eu conheci o movimento deles e aí nós tínhamos muitas ideias alinhadas, convergentes. Então me identifiquei com o movimento deles e me aproximei deles, né? Vim aqui em Belo Horizonte, participei de alguns manifestos aqui em Belo Horizonte, fiz alguns manifestos lá no Vale do Aço com a outorga deles, quer dizer, usando a bandeira deles, que é o Direita Minas. Esse foi todo o início. Inclusive, assim, naquela época, né, eu já sabia que o Bruno Engel viria a deputado estadual e que o Júnior Amaral viria a deputado federal. E o meu apoio com certeza seria deles. Porém, como na minha região havia esse movimento forte lá no Vale do Aço para eleger alguém da região, qual que foi o meu receio? De se eleger alguém de lá, mas contrário às ideias do nosso presidente, e a gente depois ter dificuldade de, como se diz, né, levar essa bandeira do conservadorismo, da direita, para o interior. E eu te falo uma coisa, foi uma aventura, né, é aquela situação, é você viver um dia por vez. Aí eu conversei na época com o Júnior, falei assim, Júnior, eu vou lutar aqui no Vale do Aço, eu sei que vocês vão lutar muito em Belo Horizonte, e se Deus quiser, nós vamos chegar junto lá. A região ali é um polo, a gente pode dizer que é quase que um berço da esquerda. Sim, no estado, é um né? polo industrial, né? Você encontrou muita resistência? Até que não. E sabe por quê? Porque lá há um feeling esquerdista voltado mais para as questões trabalhistas. Sindicalista? Sindicalista, do protecionismo trabalhista. Mas eu descobri lá um povo que na grande maioria é conservador. Entendeu? É a natureza brasileira. Então, assim, suma, né? eles eram bastante esquerdistas nas matérias trabalhistas, porém, quando se trata da família, quando se trata de uma política mais liberal, aí eles são conservadores. E o cristão também? Cristão. Pra você ter ideia, em Ipatinga nós temos hoje mais de 200 mil habitantes, temos 174 mil eleitores. E eu fiz uma pesquisa antes de iniciar a campanha em 2018, eu fiz uma pesquisa para descobrir o perfil do meu eleitor. E onde ele estaria lá na minha região. Por conta própria? Você não fez consultoria? Não, fiz por conta própria. O que acontece? Em Ipatinga, a grande maioria das pessoas são evangélicas. Elas são do meio evangélico.
Aí outra parte é católico, mas aí também tem Umbanda, né? Que tem é um público mínimo. Então, assim, por serem evangélicos, eles puxam mais para o conservadorismo. Quando a gente começou a levar esse discurso para o interior, lá para a região, para as bases, sobre os riscos da aplicação de uma ideologia de gênero na escola, a questão do aborto, né? Isso tudo... A receptividade foi grande. Foi, daí eles entenderam. Quando a gente falava assim, até hoje, né? A gente fala, olha, os partidos de esquerda, eu falo esquerda sanguinária, eles defendem a pauta do aborto, eles defendem a pauta da liberação das drogas, eles defendem a pauta da ideologia de gênero e tal. Então, a gente tem que lutar contra tudo isso, porque isso compromete o futuro dos nossos filhos, né? E há um interesse muito grande da esquerda, no modo geral, de que no futuro nós tenhamos pessoas assim, sem formação conservadora, porque se tornam zumbis. O não conservador, aquele público simples, que não é conservador, que se deixou deturpar por essas ideias, é um público mais fácil de ser dominado. Tudo isso que você está narrando, evidentemente, tem ligação com a sua candidatura já. Sim. Né? E como que foi a receptividade no partido? Então, na época, o partido, na verdade, eu não tive muito tempo para analisar. A única coisa que eu tinha em mente é que o presidente tinha se filiado a ele, iria concorrer por esse partido, os filhos dele também, então eu tinha que estar lá também. Então não tinha escolha, né? Eu, durante o período, tipo assim, entre o meu período de filiação, pré-campanha e campanha, eu não tive contato com o pessoal do partido, com os partidos partidários. Eu apenas fiz a minha... Você estava independente? Totalmente independente. De cara eu falei que eu não queria dinheiro do partido, seja lá de que origem fosse, se fosse fundo eleitoral, se fosse doação, eu não queria. Eu mesma ia financiar minha campanha, como de fato financiei. Então foi isso. A única coisa que eu carreguei do partido foi um número, né, a sigla que eu precisava, apenas isso. Então, eu nem saberia te dizer se teria algum tipo de resistência ou não, porque eu não tive contato. Mas não teve, mesmo próximo da eleição? Não, nada. E sempre ali junto com o Bolsonaro? Sempre com o Bolsonaro, acompanhando ele pelas redes sociais, fazendo campanha para ele. Quando nós saímos do primeiro para o segundo turno, eu já estava eleita, mas mesmo assim continuei viajando. Tinha muita gente, que é incrível, mas no interior as pessoas ainda não sabem exatamente o que é um PT, entendeu? Eles não sabem o que é uma direita, o que é uma esquerda. Eles não sabiam, por exemplo, quais as pautas efetivamente que o presidente defendia. Aí eu viajei, fui em algumas cidades, encontrei com pessoas simples, esclareci, ou tipo assim, a pessoa já não ia votar porque falava que não queria votar em nenhum outro, aí a gente decidia pelo voto do presidente, ou até eu virava um voto, a pessoa, vou votar no PT porque meu amigo pediu, mas ele nem sabe o que é PT. Aí eu falo, não, meu candidato aqui é melhor, porque ele é isso. Aí conquistamos ainda muitos votos do presidente. É inevitável eu fazer essa pergunta, amigo. Foi a mesma que eu fiz com o Júnior, vocês dois, primeiro mandato. Quando você começou a trabalhar na Câmara, a Câmara te deu algum receio, algum medo? Te deu, quando você começou a assistir o que era política de fato, né, eu digo, no dia a dia, na rotina? O que você percebeu com aquele monte de raposa que já estava lá? O que eu percebi é que o discurso da grande maioria dos deputados que era usado aqui fora, lá dentro mudou. Entendeu? Mesmo tanto mais antigos quanto os mais antigos, os mais novos. Eu ressuscitava ali alguns discursos de campanha, né, algumas falas, e depois eu fazia um contraponto com o comportamento deles dentro da Câmara. Eu tinha a impressão que se tratava de duas pessoas diferentes. E como lidar com isso? Como lidar com isso? A gente tem que ser muito artista, entendeu? Você tem que
ficar na sua, procurar como se fosse uma agulha no meio da palha. Eu falei, olha, eu não mudo uma vírgula do que eu disse na minha campanha. Eu continuo a mesma pessoa. Então, para eu poder me manter dentro desse discurso, o próprio Gino Amaral também, para ele poder se manter dentro do discurso dele, nós passamos a ser perseguidos lá na Câmara. É o que eu observo sempre com alguns nomes que existem lá. E aí, qual é o sentimento que você tem assistindo, da hora que eu chamo de você? Pode chamar, pode chamar. Deixa eu Sem problema levantar. nenhum. Qual é o sentimento que você tem assistindo o presidente da Câmara atuar como ele atua? Eu estou dizendo, a gente do lado de fora, a gente acaba nutrindo uma certa animosidade contra o cara. E vocês lá dentro, que sentimento vocês têm? De frustração, porque foi uma pessoa que conquistou, salvo engano, 77 mil votos no Rio de Janeiro, e ele fica o tempo inteiro... 74 mil votos no Rio de Janeiro, e ele fica o tempo inteiro querendo bater de frente com o presidente da República, que teve 57 milhões de votos. Então só aí você vê a incoerência. Só que ele domina a Câmara. Como que ele domina a Câmara? Aquela política antiga que a gente já conhece, toma lá a velha política. Eu mesma, né? Os deputados vinham para mim e falavam assim, olha, se você se opor, por exemplo, eu não votei no Maia para presidente da Câmara, né? E o partido tinha fechado que ia votar com ele. E eu fiquei quieta, fiquei na minha, não falei nada, guardei pra mim, mas no dia lá eu não votei nele, votei no Marcelo Barraca, que foi um voto de revolta, que era o único que tinha na época, que vinha do meio ativista, né? E também primeiro mandato, né? Primeiro mandato. Votei nele, e aí as pessoas falavam, olha, você é doido, você não votou no Maia, agora nunca mais ele vai te dar uma relatoria de algum projeto aqui dentro, ele não vai deixar você participar. É a política do medo, mais ou menos? É a política do medo. É a política do medo. Outro dia, aí eu falava assim, olha, isso não me importa. Eu posso ficar sem relatoria, posso ficar sem comissão, posso ficar sem qualquer coisa. Você pode ficar sem voz. Eu não posso ficar sem voz e eu não posso ficar sem o meu público. As pessoas que estão lá fora me elegeram. Você tem uma responsabilidade com eles. Isso. As pessoas que votaram em mim, que estão lá fora, eu devo isso, eu devo meu cargo a eles, não é o Maia. E outra coisa, eu acho que eles vão conseguir compreender se eu, infelizmente, ficar sem uma comissão, se eu não conseguir ter uma relatoria, se eu não tiver um projeto de lei aprovado, mas eu vou estar aqui dentro lutando contra tudo isso, contra o establishment, contra a corrupção, e se isso dói no Maia, não posso fazer nada, é consequência, né? E então é isso, por exemplo, outro dia eu até pedi a relatoria de um projeto de lei, salvo engano, é um projeto que a Damares encaminhou para a Câmara, o Major Vitor Hugo adotou o projeto, então ele está como autor, e eu solicitei a relatoria. Bom, não me colocaram como relatora, por quê? Por causa eu sabia que o Maia tem de mim. Não é nada democrático, né? Eu acho que se a pessoa fosse uma pessoa democrática, uma pessoa política, ela teria que entender. Ela não gosta de mim, mas ela está trabalhando pelo Brasil. Quem sou eu para restringir alguém de prestar um serviço para o Brasil? Mas não, ele restringe. No caso, você citou algumas situações que acontecem lá, que o gente lá de fora também percebe. Cá entre nós, não você contar pra ninguém. Já chegou bobagem, alguém chegando lá falando bobagem? Que tipo de bobagem? Fazendo alguma proposta decorosa, falando, nós vamos votar. Já. Quando bem no comecinho do mandato, bem no comecinho, me chamaram para uma reunião, né? Tinha uns líderes partidários lá. E como eu estava bem no começo do mandato, poucas pessoas lá dentro me conheciam. E eles falaram assim, aí juntou todo mundo, aí um dos líderes disse assim pra mim, pegou uma folha de papel, né, escrita a lápis, perguntou pra mim quanto... A lápis. Perguntando pra mim quanto que eu queria de verbas extra-orçamentárias e quais os cargos que eu queria no governo para ser a base do presidente na Câmara. Chegou assim com uma cara dura, né?
Você ficou surpresa? Ou não? Eu não fiquei tão surpresa porque eu já ouvia falar, né? Pessoas já comentavam isso. Aí quando o sujeito falou, eu falei para ele, não, mas eu não preciso de nada disso. Eu já sou base. Né? Independente, eu já sou base. Então, você já foi para lá como base? Né? Eu já fui para lá como base, então não precisava cobrar por isso. Aí pedi licença e me retirei. Teve um outro deputado que eu também gostei do comportamento dele, não vou dizer o nome, não é do bolsonarismo, mas eu gostei daquele processo, que ele só falou assim, e ele não era base. Ele só disse assim, eu prefiro continuar independente, também não quero. Mas no caso ele já disse assim, eu quero ficar independente. Quando eu concordar, concordo, quando eu discordar, discordo, não quero beber nada para ninguém. E eu também falei, bom, eu não preciso, então tá dispensado. Entendeu? Na mesma linha da discordância que a gente tem na atuação do Rodrigo Maia, a gente vê isso também no Senado, lá com o Otto Olímpio, a gente vê do lado de fora do Legislativo acontecendo mais ou menos igual ou pior no Judiciário. Sim. Vocês também, evidentemente, sofrem um choque ali. Claro. Né? E aí, existe algum movimento lá dentro para poder trabalhar isso? A gente tem movimento, a gente tem apresentado projetos de lei para modificar esse comportamento. Mas o Rodrigo pega e guarda, não pauta nada. A gente não consegue levar adiante, mas eu digo o seguinte, tudo tem que ter um começo. Né? Tá. Tudo tem que ter um começo. E o começo é o projeto por lá. E o começo é nós agora. Às vezes eu fico frustrada quando eu vejo que um projeto, por exemplo, uma prisão em segunda instância não vai adiante, um projeto contra o ativismo do STF não vai adiante. Quando eu vejo que as pessoas que deveriam estar trabalhando com princípios democráticos e republicanos não o fazem, como juízes do STF, né, os ministros, quando eles colocam ali um peso político e não jurídico para decidir uma demanda. Você concorda com o que está sendo dito na imprensa, a gente não precisa nem falar, mas no meio da sociedade, que o judiciário está legislando? Sim, mas ele legisla desde sempre. E como que o Congresso permite? Então, eu advogo, parece que para eles é bom, né? Para a maioria ali dos componentes. Tira a responsabilidade? Exatamente. Eu, só concluindo a parte anterior, né, quando eu fico frustrada, porque a gente não consegue levar algumas demandas adiante por causa dos caciques. Mas, por outro horizonte, eu penso assim, eu tô aqui ocupando o lugar de vagabundo. Se eu não estivesse aqui, com certeza o vagabundo estaria ocupando o meu lugar. Então, vagabundo a menos... Te conforta? Me conforta bastante. E outra coisa também, às vezes até mais importante do que levar um projeto, conseguir a aprovação de um projeto, é aqueles projetos que a gente consegue impedir que sejam aprovados. E com relação a isso, nós temos muitos aí. Eu tenho que agradecer a galera do Twitter, a galera do Facebook, as redes sociais, porque ali é uma voz muito ativa. Então, quando é um projeto ruim, um projeto nocivo à população, às contas públicas, a gente denuncia nas redes sociais e as pessoas imediatamente nos respondem. E aí, o pessoal lá dentro dos deputados, querendo ou não, eles têm que saber que a opinião pública é contrária. Então, nós já conseguimos impedir a aprovação de muitos projetos como esses. Bom, com relação ao judiciário legislar, isso é uma realidade, mas é porque a nossa própria Constituição permite, né? Você tem ali a previsão de jurisprudência, de súmula. Isso não vem de agora, não. Isso vem desde que o judiciário no Brasil é judiciário. Mas agora é muito carregado. Qualquer coisinha... Não, é o modelo que se adotou no Brasil. É isso, por exemplo, eu 20 anos de advocacia. Eu estou demandando sobre um determinado tema. Eu preciso apresentar uma defesa do meu cliente ou eu preciso entrar com uma ação. Então, eu tenho que chegar ali e acusar alguém de alguma coisa. Eu não encontro nenhum respaldo dentro da lei. Eu faço o quê? Eu pesquiso jurisprudência. Aí eu entro nos tribunais, principalmente, jogo o tema lá e me vem N jurisprudências. São N decisões de N juízes
de turmas, de desembargadores, de ministros. E por Totalmente ambíguas uma da outra. Né? Sim, tem aquelas assim totalmente contrárias uma da outra. Aí eu vou usar aquela que melhor condiz com a minha situação. Aí eu coloco no processo e aí eu tenho que torcer para que aquele juiz que vai julgar a demanda, ele é da mesma corrente jurisprudencial daquela turma que decidiu daquela forma. Mas lá na Câmara de Deputados, eu tentei lutar muito contra isso, igual eu estava lá na Finanças e Tributação. Toda vez que vinha um projeto de lei ambíguo, mais esclarecido, ou faltando qualquer coisa, eu com aquele meu olhar muito técnico, eu dizia assim, gente, isso aqui não pode seguir adiante, porque vai criar uma lacuna. E nós precisamos de preencher as lacunas para evitar esse ativismo judicial que existe. Aí teve um deputado lá que falou assim, mas aqui não é lugar para isso. Aqui não é lugar para se preencher as lacunas da lei. Eu falei assim, como assim? Como não? Eu falo, não, eu fui eleita, é para isso. O juiz, ele fez um concurso, a função dele é outra. A minha é preencher as lacunas. Então, para você ver que o nosso legislativo, infelizmente, ele ainda tem muito que amadurecer. Agora passamos de um momento triste para outro, que a gente não tem como sair dessa realidade política e considerá-la triste, uma luta insana que vocês devem ter, e eu falo com você como público do lado de cá, como cidadão do lado de cá, a gente sofre muito assistindo a tudo isso. Eu não consigo entender como um deputado, hoje deputado, mas que já foi senador, governador, experiente, ele vai e coloca um projeto de lei igual a Aécio Neves colocou ontem. Para tornar a vacina obrigatória. E ele faz uma justificação dele, ele coloca lá que se o cara não aceitar a vacina, é como se ele não aceitasse a lei. Pô, como assim? O negócio, pra gente ver esse sofrimento eu todo. cedo minha vez para ele. Né? Eu cedo minha vez, a vacina eu cedo para ele. Ele pode tomar a vacina em todo lugar. Pode tomar duas, né? Pode tomar 2, 3. Ele deveria entrar com um projeto também tornando obrigatório os exames antidoping lá na Câmara, né? Na hora, né? Isso ele não faz. Isso ele não faz. Aliás, já estava sumido, né? Tá. E foi aparecer com essa aberração. Essa aberração, exatamente. Aí o outro lado triste é com relação à pandemia. Queria falar um pouco a respeito da pandemia, porque eu acompanho a pandemia desde o início. Eu publico gráficos diariamente só no Twitter. E nós sabemos que politizaram o vírus e não tem como não tem como fugir disso. Nem quem politiza consegue disfarçar nada. Exatamente. Nem no início ainda disfarçava. Que visão que você tem com relação a tentar equacionar isso aí? Porque o que a gente está assistindo é o contrário. Cada vez mais politizado o vírus, aí quando vem uma resposta que deveria ser para acabar com ele, politizam também, que é o caso da vacina. Exatamente. Então, para todo lado está acontecendo nesse viés.